Nossa atividade de hoje é sobre radiciação. Então, na primeira nós temos o seguinte, calcule. Aqui ele pede que você calcule variadas raízes, certo? De números racionais, certo? Alguns deles vão vir negativos, certo? O número de menos vai vir do lado de fora, isso significa que quando você resolver aqui, o resultado vai ficar negativo, certo? No caso da D e da F. Em outros casos, você vai precisar transformar em fração e em alguns casos a fração já vem pronta. Eu vou resolver o caso da C, que você ainda precisa transformar em fração. Porque a fração já vem pronta, você só vai extrair as raízes de cima e de baixo. Então, só a título de exemplo, nós temos aqui o 0,81. Nós sabemos que para transformar ele em fração, nós olhamos o seguinte. Quem são os números diferentes de 0 após a vírgula aqui? 81. Antes da vírgula é um 0, então a gente não precisa se preocupar com ele. Então a gente tem 81. Ele vai virar numerador. E embaixo a gente vai ter o 1 mais 2 zeros, já que após a vírgula nós temos dois números. Então fica 81 sobre 100, a raiz quadrada de 81 sobre 100. A raiz quadrada possui a seguinte propriedade. Quando você calcula a raiz quadrada de uma fração, ela vai calcular a raiz quadrada do de cima, ou seja, a raiz quadrada do numerador, e a raiz quadrada do de baixo, ou seja, a raiz quadrada do denominador. Ou seja, o que você vai ter é a raiz quadrada sendo distribuída tanto para cima como para baixo. Quando você fatora o 81, naquele processo de fatoração que a gente já conhece, você encontra que 81 é 9 elevado a 2, ou 3 elevado a 4, certo? E quando você fatora o 100, você sabe que o 100 vai ficar 10 elevado a 2. E aí você vai ter o seguinte, a raiz quadrada de 9 elevado a 2, dividido pela raiz quadrada de 10 elevado a 2. A raiz quadrada de 9 elevado ao quadrado, como eles são o mesmo termo, ou seja, são exatamente a raiz da mesma potência, fica 9, é a mesma coisa aqui para o 10, certo? Então, como resultado da letra C, a gente tem 9 sobre 10. Então, a ideia que você vai seguir em cada uma dessas letras, com exceção da C, que a gente já fez, é exatamente essa, certo?